Meus irmãos, a paz do Senhor, vamos estudar hoje nesse vídeo nossa sexta lição da nossa escola bíblica dominical, revista Lição de Adulto. Lembrando, nós estamos estudando nesse trimestre os Salmos e hoje, na nossa sexta lição, vamos refletir um pouquinho sobre o Salmo 91, salmo onde o autor vem dar uma ênfase sobre o cristão, o crente, ele buscar refúgio, ele buscar proteção, ele buscar segurança em Deus. O título da nossa sexta lição, do Salmo 91, Vivendo no esconderijo de Deus. Vivendo no esconderijo de Deus. Os objetivos da nossa lição é identificar, o autor, o título, a classificação e a poesia hebraica, compreender que precisamos viver em obediência e santificação para desfrutar da proteção de Deus e também nos levar a reconhecer que Deus destaca anjos para intervir na relação humana espiritual, em que vivemos. Nós vivemos em uma guerra espiritual. Estamos diuturnamente numa guerra espiritual, Não podemos ver o nosso inimigo, mas nós sabemos que estamos em uma batalha. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, Paulo vem dizer que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o nosso irmão, contra o nosso semelhante, mas contra as potestades, contra os dominadores, contra o inimigo das nossas almas. Por isso temos a necessidade de nos abrigarmos, nos escondermos no esconderijo do Altíssimo, ou seja, nos escondermos em Deus. Em Deus. A Bíblia aberta, como muitos deixam a Bíblia aberta na estante, na sala, no Salmo 91, não vai surtir efeito na vida de ninguém se não for aplicado na vida desta pessoa aquilo que o Salmo ensina. Lembro de uma ilustração, não me recordo onde foi que eu li, mas vai relatar que tinha uma senhora, uma jovem senhora e sua filhinha. E essa senhora, ela deixava a Bíblia aberta no Salmo 91, lá na sua estante. A Bíblia toda empoeirada. E uma certa feita, aquela criancinha, na sua inocência, chega para a mãe e diz: mamãe, que livro é este que a senhora nunca lê? Está aqui aberto na estante, o tempo todo empoeirado. Aí a mãe respondeu: é a Bíblia, minha filha, é o livro de Deus. Aí a criança, na sua inocência: é o livro de Deus, mamãe? Então por que a senhora não devolve a Deus, já que a senhora nunca lê? Entende? Então a Bíblia, ela é a palavra de Deus viva, mas ela só vai surtir efeito na nossa vida quando praticamos os seus ensinos. Tiago, na sua epístola, vai nos ensinar para não sermos apenas ouvintes, mas praticantes do que a palavra de Deus nos diz, O texto áureo da nossa lição está aqui no Salmo 91, verso 11. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem
em todos os teus caminhos. Nossa verdade prática. Servindo a Deus, temos segurança para viver neste mundo. E a nossa leitura bíblica é justamente o Salmo 91. O Salmo 91 ele tem 16 versos, tá? Então chegamos a um dos salmos mais conhecidos dos 150 salmos, que é o Salmo 91, né? Onde vem falar sobre a segurança do cristão. O Salmo 91, ele revela Deus como refúgio e fortaleza do crente fiel, né? Sua consequente promessa de livramento é um apelo para o crente fiel se apegar, se aproximar cada vez mais de Deus. Tá? Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro bem presente, conforme está também registrado no Salmo 46. Primeiro tópico da nossa sexta lição, vou falar sobre os aspectos gerais, né? O título, o autor, a data, bem como a classificação e também uma poesia hebraica. Não se sabe quem é o autor do Salmo 91. A maioria desses salmos que compõem aqui a quarta parte dos livros do Salmo, a maioria dos salmos, a sua autoria é anônima, não se conhece o seu autor, e o Salmo 91 também não é diferente, né? Para a maioria dos doutores do judaísmo, quando um salmo anônimo, a exemplo aqui do Salmo 91, ele aparece logo em seguida de um outro que é identificado a sua autoria, deve-se, segundo esses estudiosos do judaísmo, deve-se atribuir a autoria ao mesmo autor do salmo anterior. O Salmo 90 é de autoria de Moisés, e segundo esse entendimento desses estudiosos do judaísmo, pode-se atribuir esta autoria também a Moisés, tá? A classificação é um salmo didático, né, de sabedoria, de confiança e de devoção a Deus, semelhante ao Salmo 90, Salmo 91 e até o Salmo 92, tá? Então, vai tratar da segurança que o cristão, que o fiel, ele vai depositar no seu Deus, e Deus o livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, tá? O segundo tópico da nossa lição vai falar sobre o esconderijo do Altíssimo. Invisíveis pela fé, não te assustarás, e também palavra e fé. Então, este Salmo 91, a gente pode dividir, né, para a gente compreender ele melhor, em três partes. Do verso 1 ao verso 2, Deus vai destacar Deus como nosso refúgio e a nossa fortaleza. Do verso 3 ao 13, experimentando o livramento de Deus, o livramento do Senhor. E dos versos 14 ao 16, apegados ao Senhor. Então, este salmo ele tem semelhança tanto com o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ou seja, Deus me supre, eu não preciso de outro, de mais ninguém. Deus é completo para mim, bem como o Salmo 46, né? O Salmo 46, ele vai dizer que Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro bem presente. Então, semelhante aqui ao Salmo
91, salmo de segurança, salmo de confiança, salmo onde o fiel ele tem certeza do socorro de Deus, tá? No verso 1 está dizendo assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Ou seja, aquele que habita, não é aquele que habitou, não é aquele que irá habitar, ele habita, aquele que permanece, tá? Não é eu habitei, deixei, abandonei, estou seguro. Não, não. É o mesmo sentido de dizer uma vez salvo, sempre salvo, em hipótese alguma. O cristão ele precisa perseverar, permanecer, persistir. Tá? Então, aquele que habita, aquele que permanece no esconderijo, né, seguro em Deus, Deus dará livramento, Deus dará descanso. Tá? No verso 2 diz: direi do Senhor. Direi o quê? Ele é meu Deus. Então, no primeiro verso, as palavras esconderijo, altíssimo, sombra, onipotente, descansará, vai remontar a ideia de plena segurança em Deus. Nos faz lembrar do livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 18 e 19, quando o Abacuque tem ciência de que Deus é soberano e que Deus tem o controle das nações, que todos têm que prestar contas a Deus, Abacuque diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os animais do curral sejam arrebatados, sejam roubados, eu me alegrarei, eu confiarei, eu esperarei em Deus. Tá? Então isto é ter confiança, apesar do caos, apesar de toda a diversidade. Deus é soberano. Deus, a última palavra é dele. Tá? Então, o cristão, o fiel, ele tem esta confiança, apesar de todos os problemas. A fé do cristão não está baseada naquilo que ele possa ter, que Deus possa dar. É em quem Deus é. Deus não prometeu riqueza para ninguém nesta terra, abundância. Deus prometeu abundância do Espírito. A nossa morada não é aqui. Jesus mesmo vai dizer lá no Evangelho escrito por João, capítulo 17, a partir do versículo 3 a 14, na oração sacerdotal, oração intercessora. Jesus diz: assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Então a nossa morada não é aqui. Pedro vai dizer que nós somos forasteiros, somos peregrinos aqui. Entende? Mas em Deus, apesar de todas as adversidades, apesar de todos os problemas que enfrentamos, em Deus nós temos segurança. Mesmo que venha a enfermidade, mesmo que venha o problema. O cerne da questão é essa, irmãos, é compreender que apesar de tudo, Deus permanece fiel. Ninguém, nada frustra, atrapalha os planos de Deus. No mundo tereis aflições, terão problemas, virão enfermidades. Mas isso não quer dizer que Deus perdeu o controle das coisas. Deus permanece fiel, tá? Então, só quem tem fé em Deus, no Altíssimo, vai habitar nele. Se esconde nele, descansa debaixo da sua sombra, tá? Então é preciso acreditar, tá? Essa confiança é o resultado de um relacionamento estreito, íntimo com Deus. O Salmo 91 também é um convite para nos lembrar de que a soberania divina é uma doutrina bíblica e cristã que é inegociável na história da igreja, com impacto profundo na qualidade de vida espiritual daqueles que aplicam este ensinamento. Buscar refúgio, buscar socorro em Deus, apesar das circunstâncias, apesar de tudo. Então, quem não crê na soberania divina, tal qual encontramos na Bíblia,
está trilhando um caminho errado. Deus não é Deus só quando está nos abençoando. Quando a escassez chega, Deus continua sendo Deus, permanece sendo Deus, permanece no controle de tudo. Entende? Então, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. É o que diz aqui o verso 2. Direi do Senhor. Direi o quê? Que Ele é o meu Deus, que Ele é o meu refúgio. Nele eu tenho segurança, tá? Nele eu tenho fortaleza. Nele eu confio. Nele eu confio. Então, Deus é refúgio do cristão, Deus é a fortaleza do cristão, é a afirmação concreta de que Deus é para a pessoa que proclama, declara esse salmo. Ou seja, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu socorro. Entende? Então, a experiência de descansar no Senhor traz a plena confiança nele. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e podemos nos esconder debaixo da sua sombra, debaixo das suas asas. Nele temos esta confiança, esta certeza. Pedro vai dizer lá na sua epístola, qual é a razão da esperança do cristão? Em quem o cristão deposita a sua esperança? Entende? Então, Deus espera de nós resistência, perseverança, resiliência para fazer o bem e resistir às muitas tentações que vêm sobre cada servo de Deus, tá? E superar os obstáculos, tanto na vida material quanto na vida espiritual, tá? Independente, irmãos, do que aconteça, nossa confiança em Deus tem que permanecer inabalável, tá? Essa fortaleza não tem fundamento em nós mesmos, mas se encontra em Deus. Por quê? Porque Ele é o nosso socorro. Deus é a nossa esperança, tá? Então, o salmista, principalmente aqui nos versos 3 ao verso 8, ele passa a descrever os diversos livramentos que Deus concede ao fiel que tem nele, em Deus, tem Deus como seu refúgio, como sua fortaleza. Aí vai falar do laço do passarinheiro, do espanto noturno, da seta de dia, verso 5, né, da peste na escuridão, da mortandade que assola ao meio-dia. E nos versos 7 e 8 diz, que os ímpios, eles receberão a sua recompensa de juízo. Verso 7 e verso 8. Olha o que diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegarás a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o que? A recompensa dos ímpios. No Salmo 73, né, Asaf começa descrevendo, ele contemplando a vida daqueles que não temiam a Deus, e aparentemente Asaf observa que eles prosperavam, enquanto muitas vezes aqueles que eram fiéis a Deus, tementes a Deus, obedientes à palavra de Deus, passavam por provações, padeciam, passavam por momentos difíceis, de escassez. Chega um momento que Asaf chega a duvidar da fé. Será que vale a pena? Até que ele diz, até que eu entrei no santuário do Altíssimo, e eu compreendi, eu entendi, Deus me revelou, Deus me ensinou que os ímpios perecerão. Chega um momento em que o final destes é juízo, é condenação. Entende? Então Deus é a fortaleza, Deus é o socorro do crente, do fiel, tá? Verso 3, tópico 3 da nossa lição: dá ordem aos seus anjos, lares protegidos, o diabo reconheceu, e promessas vencem os perigos, tá? Então,
os versos, a partir do verso 9 ao verso 13, são uma continuidade, né, da descrição da segurança que o fiel tem em Deus, o Senhor como refúgio e o Altíssimo como a nossa habitação, né? A praga, no verso 10 aqui, a praga, segundo os intérpretes, é uma referência às pragas que caíram no Egito, que caíram sobre o Egito, na época que Deus estava livrando o povo ali da escravidão do Egito de Faraó. O verso 10 diz: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Então as pragas caíam nos egípcios, mas na terra ali em Gósen, onde os hebreus habitavam, Deus dava o livramento. As pragas só vinham sobre os egípcios, tá? Está lá em Êxodo, né? Capítulo 11. Então Deus livraria o seu povo como fez no Egito. E os versos 11 e 12 trazem a perspectiva da intervenção divina, tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico. Nos versos 11 e 12, Satanás tentou persuadir o Senhor Jesus, está lá em Mateus capítulo 4, no evangelho escrito por Mateus capítulo 4, né, na tentação de Jesus ali no deserto. Satanás usou esses versos para tentar persuadir o Senhor Jesus Cristo. Está dizendo assim: porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos. Ou seja, quando ele mandou que Jesus se precipitasse, né, ali do pináculo do templo, porque conforme estava escrito, aos seus anjos dariam ordem. Aí Jesus vai dizer, não tentarás o Senhor teu Deus. Entende? Então, o próprio Satanás, ele usou esses versos aqui para tentar persuadir o Senhor Jesus Cristo, tá? Em nenhum momento o Salmo nos ensina que o crente deve expor deliberadamente aos perigos. Não tentarás o Senhor teu Deus. Então, se eu sei que a velocidade daquela rodovia está me dizendo que é 80 km por hora, eu vou passar por 100, 120, 130, 140, 150? Não. Eu tenho que seguir a norma, aquilo que está dizendo, tá? Eu sei que Deus vai me dar o livramento. Eu sei que a bênção de Deus está sobre a minha vida, mas eu vou sair de determinado via, em determinado lugar, e vou deixar o carro destrancado? De jeito nenhum. Eu vou dormir, vou deixar minha casa destrancada, a porta aberta? Não. Nós temos que ser vigilantes. Tá? E que é isso que Jesus vai dizer: não tentarás o Senhor teu Deus. Seja prudente, tá? Em Romanos, na carta aos Romanos, no versículo 8, no capítulo 8, a partir do versículo 31, o apóstolo Paulo, ele ensina que Deus é por nós. Deus é por nós, tá? Paulo vai dizer, nada, ninguém vai nos separar do amor de Deus. Então, quando Deus é primeiro lugar em nossa vida, ainda que venham as circunstâncias, ainda que venham os problemas, é o que Daniel fez quando chegou na Babilônia. Não vou me contaminar, aconteça o que acontecer. José, o filho de Jacó, chega no Egito como escravo. É assediado pela mulher do seu senhor. Mas princípio não se negocia. Princípio não se negocia, tá? Então, o princípio do cristão, os princípios, está baseado na palavra de Deus. Aí Paulo vai dizer, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados nenhum, nem presente, nem porvir, nada, criatura nenhuma vai nos separar do amor de Deus. Portanto, nada pode nos separar do amor de Deus, do amor demonstrado de Deus por cada um de nós, através do seu Filho,
o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, tá? Então, aqui nos versos 14 e 16, o tema confiança continua presente. Nós vemos aqui no verso 14, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, por-lo-ei num alto retiro. Por quê? Porque conheceu o meu nome. Olha o que Deus está nos falando, tá? Então a palavra de Deus diz que devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Oséias, capítulo 6, versículo 3, verso 14 está dizendo isso. Por quê? Porque conheceu o meu nome, tá? Então é um exercício constante, incessante, progressivo. O cristão, ele tem que se debruçar na palavra de Deus, viver a palavra de Deus, se alimentar da palavra de Deus. É inadmissível, né, nós sermos cristãos e não estudarmos, não meditarmos no nosso manual de regra de fé, tá? Então é preciso conhecer a Deus por meio da sua palavra, tá? Não tem como conhecer Deus fora da Bíblia, fora da sua palavra. A palavra, a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. O verso 15 diz que o fiel invocará o Senhor e este Deus responderá, e na angústia, este receberá o livramento de Deus. Na angústia nós receberemos o livramento de Deus. Verso 15, ele me invocará e eu lhe responderei. Deus falando, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Ou seja, está passando pelo deserto, Deus passa contigo. O deserto é um aprendizado, tá? É um aprendizado. Deus passa contigo, tá? Então é na oração que encontramos o nosso consolo em Deus. Na oração conhecemos ao Senhor de uma maneira mais especial, experiencial, né? Contemplamos a sua presença que inunda a nossa alma. É na batalha da oração que o nosso relacionamento com Deus se aprofunda, se estreita. Jesus, mesmo sendo Deus, enquanto estava na terra, a sua parte humana precisava de aproximação. Então ele constantemente se retirava para orar, para estreitar seu relacionamento com Deus, com o Pai. Da mesma forma, somos nós. Não tem como permanecer de pé, irmãos, sem oração. Entende? E o verso 16 conclui o Salmo com uma promessa de longevidade e de salvação. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Então deve ser vista sempre essa longevidade de dias à luz da eternidade, tá? À luz da eternidade. Nós estamos de passagem por aqui. Nossa morada não é aqui, tá? Então a lição que aprendemos aqui no Salmo, esse Salmo 91, Salmo de segurança, de refúgio em Deus, é de que vale a pena confiar, depositar nossa confiança em Deus, tê-lo como nosso refúgio, nossa fortaleza, pois assim viveremos o seu bem, tanto aqui na terra, bem como quanto no céu, quando o Senhor nos levar, tá? Então, o Salmo 91 é um salmo de refúgio, né? Habitando o fiel, o crente fiel, habitando no esconderijo do Altíssimo. Vem os problemas, vem a peste perniciosa, vem as adversidades, né? Vem uma série de problemas na vida do cristão. Mas Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Ainda que a figueira não floresça, como diz Abacuque. Ainda que o alimento falte. Ainda que a escassez chegue. Ainda que a enfermidade bata a porta. Deus não deixou de ser Deus.
Deus não perdeu o controle de nada. A nossa oração é: Senhor, apesar de tudo, aumenta a minha fé, aumenta a nossa fé, para que nada nem ninguém se coloque entre a minha fé e o Senhor. Amém? Que Deus abençoe.